falar do Vasco, aproveitar a presença aqui do Fábio Azevedo. O time segue na preparação para a estreia no Campeonato Carioca contra o Maricá na próxima quinta-feira, 9h30 da noite. No último treino, os jogadores fizeram fortalecimento na academia do CT e depois foram a campo para treino com bola. O Vasco, diferente de alguns outros times, não dividiu o grupo. É esse que começa. Até dividiu só um o Coutinho e o Ryan. Como é que foi esse planejamento aí do Vasco? Sexta-feira vieram os jogadores, à exceção do time titular. Na segunda-feira, agora, os titulares voltaram. E aí, na terça-feira, Coutinho e Ryan estavam liberados. Eles só voltaram na terça-feira. O Ryan estava em Paris, né? Passando uma enorme dificuldade lá, tirando fotos na Torre Eiffel com a esposa. Que difícil, vida difícil, vida dura. Ali, bem organizado, tá bonito. É complicado. Chato. E aí, ele voltou, ele e o Coutinho voltaram para o Rio de Janeiro um dia depois, mas já estava combinado. A tendência é o Vasco utilizar os dois primeiros jogos, o Maricá e o segundo, agora me falta quem é. O adversário, com o time que é teoricamente o reserva, e aí contando com jogadores que voltam de empréstimo, Esforça, Maxime, o Garré que teve pouca chance, o Estrela, para exatamente conseguir dar rodagem para esses caras e o Diniz olhar, dá para continuar com a gente ou não. E aí a partir da terceira rodada, que é o clássico com o Flamengo, já ter a força máxima, né? O Vasco estreia no dia 28 no Campeonato Brasileiro. Já é uma largada que tem que ser boa e é contra o Mirassol. O Vasco pega o Nova Iguaçu, já me apontaram aqui. Depois do Maricá tem Nova Iguaçu e depois já a terceira rodada. Aí a terceira rodada é o Flamengo. Já tem o clássico. Lembrando que o regulamento, até a terceira, você pode jogar com um time reserva. Você tem esse direito. A partir da quarta, mas a tendência já na terceira, para preparar para o dia 28, é ter o time titular, ou boa parte dele. E o primeiro reforço do Cruz Maltino chegou no Rio de Janeiro, meia colombiano, Johan Rojas. Desembarcou no Galeão nas primeiras horas desta quinta-feira. Já falou como jogador do clube. Ele tem 23 anos, vem emprestado pelo Monterrey do México. O Vasco terá a opção de compra até o fim da temporada. Com a contratação do Rojas, o Vasco atingiu o limite de estrangeiros. Mas a gente vai ouvir, tem aí as palavras do Rojas, então. Agradecer sempre ao BTB Esportes por esse vídeo. Valeu, galera do BTB. Só parceiro, só gente boa lá. Fala, Rojas! Creo que un paso importante en mi carrera, creo que muy motivado y muy contento de llegar a un gran club, un club con mucha historia, con ganas de ganar. Creo que vengo a aportar lo máximo de mi talento para sacar el club y que salgamos con todos los objetivos conseguidos este año. Que motivados, creo que vengo a aportar lo mejor de mí, que esperen siempre lo mejor de mí, que voy a defender esta camisa y esperemos que salga todo de buena maneira. Grande desafio da carreira do Rojas, jovem, colombiano, lado de campo. Ultimamente, né, muitos colombianos se destacando aqui no futebol carioca, que a gente viu o Arias, o Serna, Andrés Gomes no Vasco. Será que é mais um? O estilo dele é parecido, tá animado, o Vasco vem forte, Fábio Azevedo. Quero ver a animação. Passa Carrascal colombiano, que joga Cuesta, zagueiro. Cuesta, zagueiro. Assim, na verdade, o Vini... E pode ser um atalho para a seleção colombiana. Claro. O Andrés, quando volta, ele fala isso, de ser um atalho para a seleção. O Cuesta foi convocado de novo. O Andrés foi também convocado. Então, mas depois que eles voltaram, que eles vieram para o Brasil, né? Estavam jogando na Europa e não tinham sido chamados. Cara, eu acho assim, dentro de uma realidade financeira, o Vasco não é diferentemente do Flamengo, que o BAP disse, olha, eu tenho 1 bilhão, se eu quiser gastar 1 bilhão, eu tenho. O Vasco não tem esse 1 bilhão. Não tem. Então, tanto que as contratações foram assim no meio do ano e estão sendo de novo assim na janela. Empréstimo com a opção de compra. Talvez um percentual maior, como vai ser o caso do Saldívia, que a gente fala daqui a pouco, o próprio Rojas, mas o Rojas é mais um meia. Ele pode jogar pelo lado do campo. Mas ele é um meio. O Vasco está atrás ainda de um atacante. Ou ele pode ser o substituto do Coutinho. Ou jogar com o Coutinho em determinados momentos. Ou no lugar do Coutinho, que não está jogando isso tudo. Ou no lugar também, do né? Nuno, porque também cansa. Andrés. Você tem que ter opção. Eu costumo dizer o seguinte, você tem que olhar para o banco e ter 5 jogadores que vão colocar em campo esses 5 e que não vão tirar 50% do seu time que muda a qualidade. Então você tem que ter 16 titulares. E o Flamengo faz muito bem isso. Você não acha, por exemplo, ontem eu opinei aqui, você não acha que esse foi o grande problema do Vasco, inclusive? Foi. Porque não o tinha Fernando, elenco. em alguns jogos, o que eu percebi, trocava não sei se você vai concordar 2. comigo, o Fernando Diniz, ele demorava a mudar porque ele olhava para o banco e não confiava nos jogadores que tinha. E publicamente só que esse time ele não faz dizia alguma isso. coisa. Exatamente. Ele olha pro banco, não tem o que fazer. E o time titular do Vasco, assim, é o time, beleza, ok, dentro da realidade financeira do Vasco da Gama. Hoje o Vasco tem um bom time titular. O problema para mim é o banco de reservas. Eu acho que essa contratação, estava até brincando, falando aqui com o Fábio durante o VT, uma contratação boa, uma aposta boa dentro da realidade financeira do Vasco da Gama.
uma possibilidade de você ter um jogador por empréstimo, se ele performar, você compra. E nem é um valor alto assim, não levando em consideração a idade dele, enfim, claro, a posição também. Eu acho que foi uma contratação bem interessante do Vasco da Gama, sendo que o problema do Vasco para essa temporada é justamente o banco de reserva. Exatamente. Quando o Diniz olha para cá e fala assim, volta para o campo. E ele não vai dizer isso publicamente, mas os gestos dele no jogo indicam isso. Quando ele bota só o Verratti, já teve jogo que ele só botou o Verratti. Falou, pô, não é possível que ele vai esticar a corda do Coutinho fisicamente, o Coutinho já não aguentava. O Nuno fez mais de 50 jogos na temporada passada e ele, em Portugal, nas 2 últimas, ele fez esse número de jogos, 50 jogos. Então, e só aqui no Brasil, de fevereiro a dezembro, ele ultrapassou 2 temporadas, ou seja, o cara estava afogado. Muita diferença. O segundo tempo do Nuno era no segundo tempo que ele cansava. Agora não, com uma pré-temporada, com um mínimo de férias que eles tiveram, 10 a 15 dias, você vai começar a ter uma outra sensação. E tem que olhar para o banco. O Garré, que eu falei, que a gente estava falando de limite estrangeiro. Garré e Esforça vão ser avaliados, podem sair. São 2 estrangeiros, você abre vaga. Mas você olha para o banco, você tem esse cara, pô, Rojas, vai ser bacana, vou botar ele no segundo tempo. Você tem o próprio Verratti, mas tem que ter mais opções. O Matheus França tem que jogar. Fabinho, não é só o Diniz. O jogador, quando ele olha para o banco, ele vê também um concorrente. A sombra ali. A sombra. Claro, não acomoda. Isso é importante. Claro. Ele não fica acomodado. Então, eu acho que isso também é importante, você criar uma disputa dentro do elenco. Obviamente, uma disputa saudável. E quando chega um jogador como esse, o Nuno, ele olha para o banco e fala assim, opa, tem que jogar. O Matheus França, que eu concordo que você tem que levar o nível dele. Opa, eu tenho que jogar, senão eu não vou ter oportunidade. O Saldívia, você gostou? Bom zagueiro, Cara, então anima. assim, eu vou lembrar de uma frase do Zagueiro Diniz, uruguaio. numa coletiva, ele disse o seguinte, ele falou assim, olha, eu vi o vídeo do Andrés Gomes e não me animei. Pelo vídeo eu não me animei. E normalmente o vídeo, só os melhores momentos. Levanta Se fizer o os melhores jogador. momentos meu, teu, do Vene, pô, a gente é contratado. DVD, né? DVD, Peralta, lembra disso? Jogador de DVD, esse é o Então, clássico. assim, hoje é do Cara, YouTube. Gol de placa no Então, DVD. assim, o Diniz me chamou a atenção em relação a isso. Falei, cara, pô, faz sentido. Mas é o que ele fez? Ele ligou pro Arias. John Arias, como é que é o Andrés? Ah, isso, vai entregar isso. Aí começou a elencar as coisas positivas. E ele falou numa coletiva, eu vi isso no dia a dia. Então, ele confiou na palavra, em quem foi olhar. E aí hoje, para mim, é uma crítica que eu faço a todos os scouts de todos os clubes. É muito atento aos vídeos, aos números, mas tem ido pouco aos estádios. Alguns vão, do Fluminense vai muito. Tá? Vai lá, é diferente ver um jogo. Nós que trabalhamos com isso, se eu narro um jogo pela televisão ou narro um jogo do estádio, é diferente, é outra visão. Você tem um todo para observar. E não é só um jogo. Um jogo o cara pode arrebentar ou pode ir mal. Tem que ter 3, 4, você tem que ter uma sequência. Então, em relação ao Saldívia, o vídeo que eu vi, nada demais, um zagueiro ok, mas uma coisa que me chama a atenção, e eu conhecendo o Diniz, que ele gosta, o famoso zagueiro construtor. Aquele que sai, que lança, que inverte uma bola, que quebra uma linha, é o que gosta o Diniz. Robert e ele Renan, faz isso, que é o Robert Renan, que o Cuesta também faz um pouco, então é a característica que ele gosta. Agora, no 1 contra 1, nada demais, pô, aquele zagueiro que ninguém passa, se impõe, pelo menos no vídeo, e tomara que o vídeo esteja errado, como estava o do Andrés Gomes, mas vai ser mais uma peça para ele olhar para o banco, já não tem o Lucas Oliveira, que não era um jogador que o torcedor gostava, e nem o próprio Diniz, vai ter o Lucas Freitas, mas se ele olhar para o banco, a primeira opção do banco, para a zaga, ter esse cara, o Saldívia. É, um cara que não deixa o nível... O Fábio falou de assistir a um né? jogo em loco, como é diferente, por outra exemplo. coisa. O Robert Renan, quando eu fui ao Maracanã ver Flamengo e Vasco, gente, é um jogador de altíssimo nível. É assustador o que ele joga. Você vê o Robert Renan jogando pela TV e jogando em loco ali, é um jogador assim, e a qualidade absurda. Nem parece zagueiro. De verdade, se você botar ele no meio de campo, é capaz de ele conseguir jogar também. Até porque pela Como TV Léo você vê Ortiz. na bola. É isso. O cara fora da bola é uma outra leitura que você faz do jogador. Samuel o Lima é posicionamento outro também. Joga muito também. Olha, o Leandrinho, lateral esquerdo do Vasco, também joga um pouco mais avançado, pode estar de saída. Informação do nosso Vene Casagrande. O Vasco recebeu uma proposta do time, o Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos. O Vene vai falar melhor o nome desse time aqui, eu não sei pronunciar direito, não. Os valores ainda não foram amplamente divulgados. Vamos lembrar que o jogador de 20 anos passou para o segundo semestre da última temporada, emprestado ao Al-Shabaab da Arábia Saudita. O Piton pode sair, recebeu do Besiktas e agora o Leandrinho. Chega, Vinícius, chega. Meu Deus, daqui a pouco não tem mais lateral esquerdo. Liquidação, Vene. Para, tá vendendo todo mundo. E aí? Não, na verdade a gente não sabe se o Vasco da Gama vai vender, né? A proposta chegou ontem à noite.
Piton, Riquelme, por exemplo, Vitor Luiz, vai ficar alguém? O Fábio provavelmente tem mais informações sobre isso que eu. O Lucas Piton ele não recebeu nenhuma proposta. O interesse do Besiktas. Existe um interesse, a sondagem, o próprio Souza ajudou, a gente já comentou aqui. Agora, o Leandrinho, de fato, ele recebeu uma proposta oficial através do documento do Al-Sharjah. Al-Sharjah. Foi assim que me pronunciaram, então é assim que eu vou falar aqui no programa. Al-Sharjah. Agora, eu não tenho a informação que o Vasco vai vender esse jogador, até porque a proposta, pelo que eu soube, chegou ontem à noite. Então, nem teve tempo para a diretoria bater o martelo, definir, se reunir entre eles para decidir a saída do Leandrinho. Óbvio que o jogador aceitaria, até porque ele não é aproveitado pelo técnico Fernando Diniz. Isso é a informação também que eu tenho. Então, assim, depende muito da diretoria do Vasco se vai vender ou não o Leandrinho. Eu, particularmente, não venderia. Eu acho que é um jogador que poderia ser utilizado, um jogador que tem muito potencial. Mas o Diniz também não utiliza muito. Então, enfim, tem que ver o que é melhor para as finanças do Vasco. Lateral esquerda aí, o Piton é o cara, o titular. Não sei se a proposta se vai chegar, se o Vasco também precisa do dinheirinho e é uma boa vender o Piton, mas alguém tem que ficar ali para jogar na lateral esquerda. Tem o Puma descobriu que é lateral esquerda. Ele joga melhor na esquerda. Joga melhor na esquerda. Cara, brincadeiras à parte, eu acho o Leandrinho muito bom jogador, de muita força, de chegada na linha de fundo. Só que o Diniz, no esquema do Fernando Diniz, entende que naquele terço final ele contribui pouco. Ele tem pouca contribuição, como o Piton faz mais a ultrapassagem, vai ao fundo, faz um, dois. Mas é um garoto, cara, você pode ensinar isso a ele. Mas, como disse o Veni, ele é pouco utilizado. Ele não é o reserva imediato do Piton. Ou entra o Vitor Luiz, ou entra o improvisado Puma. Quer dizer, ele vai para o final da fila. Agora, entendo que ele, como volante Barros, são dois jogadores que, bem trabalhados, e o Barros foi agora no final do ano, são ativos muito bons para serem negociados, porque são jovens. O Ryan é outro exemplo disso. O Ryan pós-Diniz é outro Ryan. Antes do Diniz era um Ryan que com duas conversas você levava. Agora tem que ter muita conversa para levar e o Vasco vai cada vez mais se protegendo em relação ao Ryan. Mas assim, em relação ao Leandrinho, ele tem uma história de vida muito, muito pesada, assim, um garoto que leva a família junto, que está todo mundo com ele ali. Ele merece ter uma grande oportunidade até para vencer na vida profissional também, porque ele já é um vencedor na vida pessoal. Mas eu acho que ele vai acabar ficando esse semestre para o Diniz observar um pouco mais ele de perto, porque ele voltou de um empréstimo, ele estava na Arábia, né? E uma notícia boa aqui para os vascaínos, o atacante Bruno Lopes, 18 anos, teve seu novo contrato registrado no BID. O vínculo do atleta com o clube agora vai até dezembro de 2029. Ele é um dos principais nomes das categorias de base do Vasco. Bom jogador, né? A multa para tirar ele do Vasco foi definida em 60 milhões de euros, mais de 375 milhões de reais. O atacante já tem 2 gols em 2 jogos na Copinha. É bola, né, pessoal? A gente, pelo que tá vendo aí, do Bruno Lopes. E aí, será que já dá para ser puxado, Fábio? Eu acredito que depois da Copinha ele vai começar a trabalhar como profissional, mas assim, com muita calma. É um garoto, a multa é alta, o que é normal, é uma proteção que o clube faz. Ninguém paga a multa rescisória, ninguém exerce o valor final, mas é uma proteção, né? Se vier alguém, eu quero levar o Bruno, tá bom, 60 milhões, eu não quero negociar, se você pagar e ele quiser ir, não tem jeito. Mas é um jogador de presença diária, não é aquele que sai da área, que trabalha, que tabela. Ele é mais um finalizador e tem sido assim na Copinha. Apesar da derrota na segunda rodada, ele é um cara para dentro da área. Quem sabe, lá na frente, esse ano ele começa de vez em quando, sobe, desce, que é a transição normal, ele começa a ficar ali como um reserva imediato ao Ryan ou ao Verratti. Olha, há exatamente 3 anos morria o maior ídolo da história do Vasco da Gama, nosso Roberto Dinamite. E o clube fez um post em homenagem ao jogador que atuou em mais de 1000 partidas e fez 708 gols com a camisa Cruz Maltina. A Dinamite foi decisivo no título brasileiro de 74 e também de 4 edições do Campeonato Carioca. Nosso grande abraço a toda a família. Nosso amigo Rodrigo Dinamite, o filho do Roberto Dinamite, está sempre acompanhando a gente está sempre em contato. Principalmente do primeiro contratado aí, o Johan Rojas, que chegou na madrugada dessa quinta. Deixe seu comentário a respeito do que você viu no vídeo. Seu like é importante e também a sua inscrição para ajudar a gente a cada vez mais crescer aqui no YouTube. Valeu? Um grande abraço a todos, saudações vascaína. Fui!